Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de Revisão do verdade. motor é um tipo de reparo, quando os principais componentes da unidade de potência são restaurados de forma abrangente, ou substituídos por novos, o que permite retornar os indicadores operacionais e de recursos da unidade de potência, o mais próximo possível da fábrica. Em outras palavras, a revisão geral implica a restauração de todo o motor, não apenas a remontagem de suas unidades separadas. O que é uma revisão geral do motor? Por que e quando é necessário fazer a revisão geral de um motor? Antes de falar sobre o que é necessário para uma revisão geral do motor, é preciso saber quando e por quais motivos é feita a revisão geral especificada de um motor a diesel ou a gasolina. Vamos começar com o fato de que a revisão geral da unidade de potência inclui a desmontagem do motor de combustão interna, a limpeza do sistema de propulsão, a avaliação da condição, a inspeção e os defeitos de todos os conjuntos. Em seguida, é realizada a substituição ou o reparo dos elementos desgastados, o que depende do grau de desgaste, da gravidade do dano, etc. Em alguns casos, o virabrequim é retificado, o bloco de cilindros é perfurado ou revestido, os canais do sistema de lubrificação resfriamento são reparados, o CMM é reparado, etc. Em outros casos, qualquer operação pode ser evitada. Por esse motivo, mesmo um especialista qualificado não é capaz de responder com precisão quanto custa a revisão do motor sem a desmontagem preliminar e a análise de defeitos do motor. Além disso, muitas vezes não é possível, no estágio inicial, determinar uma lista completa de peças sobressalentes para a revisão do motor. Tudo dependerá do desgaste, da natureza dos possíveis danos e de outros fatores. Também não se esqueça de que a revisão pode exigir não apenas o bloco de cilindros e os conjuntos que estão localizados nele, mas também o cabeçote do cilindro com a engrenagem de sincronização instalada no cabeçote do bloco. Ao mesmo tempo, você deve saber que revisão é bem diferente de reconstrução do motor. A revisão geralmente é entendida como a substituição ou o reparo de um determinado elemento com falha. Na maioria das vezes, a situação é de emergência, por exemplo, pistão ou válvula queimada, arranhões no cilindro, etc. A revisão geral do motor geralmente é feita quando o motor já está tão desgastado que sua operação normal posterior se torna impossível, ou muito difícil sem um trabalho abrangente de reparo e revisão geral. O desgaste crítico do motor é determinado pela baixa compressão nos cilindros, perda de potência, aumento do consumo de óleo e combustível. Fumaça, operação instável do motor de combustão interna em diferentes modos de operação. Cada fabricante estabelece um determinado recurso da unidade antes da revisão. Em média, o indicador é de cerca de 150 a 200 mil quilômetros de quilometragem. A revisão especificada do motor do carro é dada em relação aos veículos modernos, que geralmente são equipados com unidades de potência de alto rendimento de baixo ou médio volume. Também deve ser observado que esse número é fortemente influenciado pela qualidade da manutenção, combustíveis e lubrificantes, combustível, características individuais de operação, problemas emergentes e sua eliminação em tempo hábil. Em outras palavras, a vida útil do motor pode ser tanto aumentada quanto reduzida significativamente, e isso depende da manutenção e do próprio motorista. Essa afirmação é bastante verdadeira, e há muitos exemplos que comprovam isso. Na prática, um mesmo motor pode rodar de 80 a 100 mil quilômetros e, depois disso, precisar de uma revisão cara, enquanto o outro rodará de 250 a 350 mil quilômetros e, em alguns casos, não se trata de uma revisão, mas apenas de uma remontagem superficial. Acrescentemos que, se o motor funcionar normalmente e não houver motivos óbvios para sua desmontagem, a unidade poderá ser operada com segurança e sem referência a valores específicos, o que está incluído na revisão geral do motor. Portanto, o motivo da revisão pode ser considerado um conjunto de determinados sintomas. Esses sintomas incluem fuligem constante nas velas de ignição, um aumento significativo no consumo de óleo, consumo excessivo de combustível, ponto e vírgula, o motor solta fumaça azul ou xaroposa, baixa compressão do cilindro, grande quantidade de gases do cárter, perda de potência de
15% ou mais, batidas durante a operação do motor de combustão interna, pressão insuficiente no sistema de lubrificação, superaquecimento do motor, operação instável da máquina em diferentes modos, etc. Observe mais uma vez que a ocorrência de sinais individuais não indica a necessidade de revisão. Em alguns casos, a causa pode ser um mau funcionamento que pode ser eliminado sem revisão. Se o motor estiver desgastado e os sintomas acima se manifestarem como um todo, esse motor precisará de uma revisão geral. Quais peças de reposição são necessárias? Vamos considerar a lista de peças sobressalentes para a revisão da unidade de potência. Conjunto do grupo de pistões, que inclui pistões, anéis de pistão e pino de pistão. Se o bloco for revestido ou se houver essa necessidade, os revestimentos serão comprados de acordo. Ao comprar um grupo de pistões, não se deve ter pressa. Primeiro, é preciso levar o bloco ao local onde será afiado e, somente depois de medir o mestre, você saberá qual reparo precisa comprar para os pistões. Aqui é uma questão de desejo. Se quiser, você pode comprar pistões com entalhes, especialmente úteis se estiver fazendo experiências com engrenagens cortadas, etc. E a corrente, apesar de sua confiabilidade, pode quebrar uma vez a cada 20 anos e, então, o encontro dos pistões com as válvulas é inevitável. Os revestimentos do eixo principal e da biela são comprados depois que o virabrequim é retificado. Depois de retificar o virabrequim, o mestre lhe dirá quais camisas você precisa comprar: 0,25, 0,50, 0,75, 1. Isso depende do grau de desgaste do virabrequim. É melhor usar camisas originais. Bomba de óleo. Esse caso é bastante controverso, mas eu prefiro trocá-la ao fazer uma revisão geral. Muitos dizem que ela pode durar muito tempo, eu não levo em conta essas histórias. O eixo de comando de válvulas. Também recomendo a troca, mas se estiver muito mal de finanças, você pode adiar a substituição, mas não é desejável. No entanto, se o eixo de comando estiver em boas condições, você pode mantê-lo. O eixo intermediário, eixo de acionamento auxiliar, piggyback, é o eixo que gira a chave de ignição e a bomba de óleo e é acionado pela corrente do motor. Esse eixo tem um grande efeito sobre a pressão no sistema de lubrificação. Se as buchas estiverem muito desgastadas, a pressão do óleo cairá significativamente. Na revisão do motor, as buchas são necessariamente substituídas, usinadas com alargadores, e o eixo também é retificado ou substituído por um novo. Há também um eixo intermediário com rolamentos de esferas, o que, além de aumentar a vida útil do pronval, também permite aumentar a pressão no sistema de lubrificação. De tudo isso, é necessário deduzir que, no momento de enviar o bloco para o protótipo, é preciso comprar um novo ou levar consigo um pronval antigo para substituir as buchas e o eixo intermediário. Se você deixar o antigo, pelo menos é assim conosco. Se o cabeçote do cilindro for consertado, será necessário comprar válvulas, prensa-válvulas e molas, se as antigas não aguentarem a força. Também recomendo a substituição de todo o sistema de tensionamento da corrente do motor, bem como da própria corrente do motor, que inclui virabrequim, eixo de comando de válvulas, rodas dentadas do eixo de comando, corrente do motor, sapata de tensionamento da corrente do motor, tensionador da corrente do motor, ajustador da corrente do motor. Cuidado com as falsificações, pois houve casos em que a sapata do tensionador da corrente do motor era feita de borracha não resistente a derramamento de água e foi destruída rapidamente. Eu tento colocar um tensionador de corrente de plástico porque, se ele quebrar, pode não danificar o motor tanto quanto um de borracha e metal. Os retentores de óleo do virabrequim, traseiro e dianteiro, devem ser substituídos. Você também precisa comprar um conjunto de juntas. É possível comprar todas as juntas de papel separadamente e comprá-las separadamente para o cárter de óleo, a tampa da válvula e sob o cabeçote do cilindro. Verifique também o rolamento onde o eixo primário da transmissão entra, na extremidade do virabrequim. Se houver folga no rolamento, ele deverá ser substituído. Se o motor estiver batendo, o revestimento da biela deve ser verificado, então, essa biela deve ser substituída. Não se esqueça também de todos os consumíveis: óleo, filtro, líquido de arrefecimento. Em conclusão, a escolha das peças de reposição adequadas para a revisão do motor é fundamental para garantir o desempenho e a durabilidade do seu veículo. Investir em componentes de qualidade não apenas melhora a eficiência do motor, mas também previne problemas futuros e economiza dinheiro a longo prazo. Lembre-se sempre de consultar um profissional qualificado e seguir as recomendações do fabricante. Assim, você poderá desfrutar de uma condução segura e confiável. Obrigado por assistir e até a próxima.